Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Evangelista Cícero Guimarães, eu sou esposo da professora Manuela Barros. Nesta oportunidade, ela não foi possível estar aqui no devocional, mas estamos aqui para poder continuarmos a leitura no devocional de hoje, no livro de João, no capítulo 7, e vamos estar terminando a leitura deste capítulo, glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, João, capítulo 7, se você puder abrir a sua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 40, que diz o seguinte: Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que o faz? Responderam eles e disseram-lhes: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Terminamos no versículo 53. Portanto, terminando essa leitura do capítulo 7 de João, e aqui está essa escritura, esta passagem tão preciosa para cada um de nós. E aqui, amados irmãos, o que nós vemos nesta passagem é essa situação entre os fariseus e o povo. Algo que me chamou a atenção ao até ler neste momento, no versículo 42, quando eles falavam, não diz a escritura, e aí falando um vem de Belém, e aí o povo, no versículo 43, falando da dissensão por causa dele, e agora conectando isso juntamente com o versículo 49, que os fariseus disseram, primeiro desprezando o povo, falam, mas esta multidão. Segundo lugar, dizendo que não sabe da lei, e o que nós vemos que é obviamente uma mentira, porque no versículo 42, eles estavam falando, não diz a Escritura, como o povo poderia falar não saber da Escritura se eles estavam falando dessa Escritura? Em segundo lugar, o povo judeu era um dos que mais conheciam da lei, ninguém ficava isento de conhecer a lei. Nós vemos desde o começo que a palavra do Senhor nos diz para ensinar o seu filho, desde o começo, que você falar a palavra de Deus no caminhar, no deitar, no levantar, colocando o Torá para todo lado, Escritura para todo lado. Então, obviamente, isso não era verdade. E em terceiro lugar, falando que a multidão era maldita. Que, novamente, outra mentira dos fariseus, que a palavra do Senhor nos diz que o povo de Israel foi essa nação escolhida por Deus, foi tirada do lombos de Abraão para ser uma nação bendita, um povo abençoado e, obviamente, não maldita. E o que nós podemos ver com isso? A ira dos fariseus, a mentira dos fariseus, o ódio dos fariseus, por desprezar o povo de Deus. Em segundo lugar, por mentir em dizer que eles não conheciam a lei. Em terceiro lugar, por mentir, dizendo que era um povo maldito. E o que nós vemos com isso? Que eles tinham um zelo extremado por uma religião, mas não pelo Deus da religião pelo qual eles proclamavam. Eles tinham uma raiva espiritual, eles estavam cegos espiritualmente, eles estavam com seus corações endurecidos, eles ali acusavam aqueles que deram algum crédito à palavra de Jesus. Eu diria, nas minhas palavras, que tivessem tido uma lavagem cerebral. Me faz um paralelo nos dias de hoje, quando alguém aceita Jesus
e a pessoa é transformada e de repente começa a ir para a igreja e de repente deixa os vícios do mundo, deixa as práticas pecaminosas, e aí aqueles que conheciam anteriormente aquela pessoa diz que o que aconteceu com você? A igreja fez uma lavagem cerebral em você, o pastor te enganou, o pastor fez uma lavagem cerebral, por que agora você dizima? Por que agora você vai para a igreja? Você agora vai na igreja todos os dias? Isso que nós vemos ali, uma raiva espiritual. E finalmente um desprezo geográfico, em outras palavras, uma segregação, quando falava que podia haver alguma coisa da Galileia. E nós sabemos que as escrituras se cumpriram, que Jesus nasceu no lugar certo, ele veio da linhagem certa, que ele dava direito ao trono, que ele dava direito tudo o que estava prescrito nas escrituras. Sim, ele veio de Belém, mas depois ele passou por um tempo em Galileia, depois logo teve que ir para o Egito, e assim foi a sua digressão. Mas ainda no final de tudo isso, para concluir essa breve meditação, nós vemos no versículo 52, no meio, e é um consolo para mim e para cada um de nós, que às vezes vemos pessoas que pregamos a palavra e parece que entra num ouvido e sai em outro, parece que estamos como água mole em pedra dura e nada acontece, mas houve um ali, Nicodemos, que dizia, no versículo 51, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Nós vemos aí, podemos ver, que o seu coração estava sendo enternecido pela palavra de Deus. Nós vemos logo no começo dessa leitura que falava, vendo a multidão, as palavras diziam, verdadeiramente este é profeta. Por quê? Pelas coisas que ele falava que não se ouviam antes, não se tinham ouvido essas coisas. Não haviam maravilhas, manifestações, a sabedoria, a graça, tudo o que Jesus ali operava era algo extraordinário. E aí nós vemos Nicodemos, numa outra passagem, que ele teve um encontro com Jesus. No João capítulo 3, ele teve um encontro com Jesus, e aí Jesus disse para ele, versículo 10, Jesus respondeu, disse, tu és mestre da lei e não sabe disso. Quando ele disse que é necessário nascer de novo, e Nicodemos começou a ficar doido na sua cabeça, dizendo como pode ser velho, entrar no ventre da mãe. E aí nós vemos Deus operando na sua vida. Portanto, amados irmãos, que possamos guardar nossos corações frescos na presença do Senhor, que possamos continuar orando para aqueles que porventura ainda estão endurecidos, para que Deus possa obrar em seus corações, e assim possamos ser abençoados por aquele que veio transformar, transtornar o cenário religioso em mostrar na graça, mostrando no poder, mostrando na unção, na virtude do Espírito, que não somente conhecia a lei, praticava a lei, vivenciava a lei e transparecia o Espírito de Deus. Que Deus abençoe os irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.